Antes de nós falarmos do processo civil que se dá início com o artigo 319, que é a petição inicial, os pressupostos, os requisitos que constituem uma petição inicial. Eu tenho aqui em mão uma petição inicial, aqui é o cabeçalho, que são as especificações do 319, como nome, sobrenome, aqui os pedidos, do outro lado tem os fatos, direito. Mas antes de entrar no 319, é bom nós frisarmos o artigo 103, que diz: a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. Para se entrar com processo, tem que ter um advogado, pois o advogado tem a capacidade postulatória de postular em direito, de regressar, demandar em direito. E o artigo 98 e 99 é bom nós frisarmos também que esses artigos estão na parte geral do CPC de 2015 ou NCPC, que vai falar sobre a gratuidade da justiça. Todas as vezes que nós vamos falar sobre processo, nós temos que entender que existem custas processuais a ser pagas, como custas do cartório, como os honorários advocatícios, que é no 82, se eu não me engano, em diante da parte geral. E essas custas com a gratuidade de justiça fica mais barato, não vai ter um preço a ser pago no final do processo, um preço exorbitante, que é a palavra assim melhor. Por exemplo, você entra com uma ação de R$ 2.000, essa ação vai gerar alguns custos e já eu vou explicar um pouco melhor ou numa outra ocasião. A função jurisdicional que está do artigo 16 ao 20, o artigo 70 diz que toda pessoa que se encontra no direito, que está lesado, esse tem a capacidade de estar perante o juízo. E nós temos a palavra pio ou lipe, que vai dizer sobre possibilidade, interesse e legitimidade. Esses três pressupostos nós temos que ter, que é a possibilidade de pedir, a legitimidade, a parte tem que ser legítima, porque não pode um terceiro que não seja legítimo pedir a juízo algo que não é de sua alçada, que não é de legitimidade sua. E o interesse, que você tem que ter interesse de agir, de provocar o judiciário que é inerte. Alguns dos pressupostos processuais é o de existência, o de validade e o negativo, o de existência. Tem que ter a investidura do juiz, temos que ter a investidura de um juiz, tem que ter um juiz competente para julgar aquela causa. A segunda parte é das partes, tem que ter um polo ativo, passivo, um exequente ou um executado, um demandante, um demandado. A segunda parte é o do pedido, a causa de pedir, no caso a petição inicial, e aí a jurisdição na qual é competente para julgar aquela causa, que seria a comarca. Também nos pressupostos de validade nós temos que ter a competência, que o juiz, como competente da vara civil, é competente para julgar o seu processo que você demandou no juízo de jurisdição de tal comarca. Já o juiz deve ser imparcial, isso é fato, apesar que é difícil nós vermos no judiciário brasileiro, eu acho que é impossível. Na verdade pode haver, mas é impossível o ser humano ser imparcial. Nós sempre falamos que nós estamos convencendo o juiz. Quem convencer melhor, esse que vai ganhar a causa, ou que será assim no caso. Também a capacidade das partes, não pode um menor demandar uma ação sem assistência ou sem a representação. E não pode o incapaz demandar sem ter o tutor, o curador, que o assista, que o represente. Também que não haja fatos impeditivos e que a citação seja válida. Também os pressupostos negativos sobre litispendência, coisa julgada. Litispendência tinha a ver outro processo pendente sobre aquela parte, sobre aquela causa de pedir,
esse processo que você vai entrar, se houver um processo igual a este, que é o litispendência, que são processos iguais, conexo, esse não pode demandar, pois o juízo prevento, ele pega a conexão por conexão e junta esses processos. E a coisa julgada, que depois do trânsito do julgado, nós temos uma coisa chamada de coisa julgada, que é promulgada, que é um direito fundamental dada pela Constituição de 1988. Eu gostaria de frisar também, eu já vou terminar, que já deve estar quase com 5 minutos de vídeo, que eu estou gravando aqui em casa, minha mãe está gravando, e eu estou tentando ser um pouco didático, mas está difícil. Agora está de noite, mas o meu irmão está cantando ali no quarto, fica complicado. Mas eu vou colocar esse vídeo desse mesmo jeito no YouTube. Eu espero que alguém tenha compreendido, que isso tenha ficado bem didaticamente. E para você entender que o artigo 319, que é a petição inicial, você tem que ter a base de existência, validade, tem que procurar esses pressupostos, saber se há existência, se há validade, se há função jurisdicional. Nós também temos a competência do juizado, que é a Lei 9.099, que também prevê que casos até 20 salários mínimos você pode demandar sem advogado, de 20 a 40 com advogado. Mas isso não vem ao caso, depois nós iremos falar sobre isso, eu espero que tenham entendido. Até uma próxima, muito obrigado.